Fala galera! Hoje eu vou falar sobre os fatos reais por trás do filme Filhos do Ódio, que conta o começo da trajetória do ativista americano dos direitos civis John Robert Zellner, ou simplesmente Bob Zellner, interpretado por Lucas Till. Fique à vontade para deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal baseado em fatos reais. Embora nomes como Martin Luther King e Rosa Parks sejam talvez mais amplamente reconhecidos do que o de Bob Zellner, sua contribuição para o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos é igualmente valiosa. Nascido em 1939, no estado da Flórida, John Robert Zellner desafiou as normas sociais e enfrentou a discriminação racial de sua época para lutar por igualdade e justiça. Educado em uma família de pastores metodistas brancos no sul segregado dos Estados Unidos, Bob Zellner teve uma experiência única. Seu pai e o avô eram membros do Ku Klux Klan, mas a mudança de perspectiva de seu pai após a Segunda Guerra Mundial influenciou profundamente Zellner, levando-o a acreditar na justiça social e na igualdade racial. Em uma entrevista ele afirmou: "Papai estava na Europa quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, e suas crenças de clã começaram a colidir com suas crenças cristãs. E foi aí que ele começou a lutar com seu passado racista. Se passaram 10 anos até que ele finalmente rompesse oficialmente com o Ku Klux Klan." Depois de se formar em psicologia e sociologia no Huntington College em 1961, Zellner ingressou no Comitê Conjunto de Não Violência dos Estudantes, SNCC, tornando-se o primeiro secretário de campo branco. Sua posição em comum gerou críticas e ameaças de ambos os lados da questão racial. No entanto, ele permaneceu firme em sua missão de promover igualdade e justiça. Durante seus estudos em Huntington College, Zellner e seus colegas decidiram entrevistar figuras influentes dos direitos civis, como Martin Luther King Jr. e Ralph Abernathy. Essa decisão enfrentou resistência de um professor que sugeriu que eles investigassem o ponto de vista do Ku Klux Klan e do Conselho de Cidadãos Brancos. Ignorando essa orientação, eles discutiram direitos civis com alunos da Faculdade Estadual para Negros do Alabama. Essa experiência, juntamente com entrevistas com King, Rosa Parks e A.D. Nixon, aumentou o interesse de Zellner no movimento dos direitos civis. A resistência da comunidade branca e a ameaça do Ku Klux Klan não abalaram seu compromisso. Sua dedicação teve custos físicos e emocionais, com Zellner sendo espancado repetidamente por sua atuação como ativista. Sua coragem foi evidente ao protestar contra o assassinato de Herbert Lee e ao se envolver em outros esforços pelos direitos civis. Zellner teve uma breve participação na administração de uma escola secundária para estudantes que abandonaram Brooklyn em protesto. Em 10 de dezembro de 1961, durante o movimento Albany, ele foi detido após se sentar em um grupo integrado em um trem. Centenas de pessoas protestaram contra sua prisão, incluindo quase 300 que marcharam enquanto estavam sob julgamento. No ano de 1962, Zellner e Chuck McDowell foram presos e mantidos sob acusação de anarquia criminal por um mês. Em janeiro de 63, ele foi novamente detido no Huntington College por acusações de vadiagem, que mais tarde foram alteradas para falsas pretensões. Ele contou com a defesa de Clifford Durr e Charles Morgan Jr. contra uma possível sentença de 10 anos, sendo absolvido. Por volta de 1964, Zellner fez uma pausa de 2 anos em seu ativismo pelos direitos civis para buscar o mestrado em Sociologia na Brandeis. Embora não tenha concluído o curso, ele retornou ao Comitê Conjunto de Não Violência dos Estudantes, onde era um dos apenas 7 membros brancos ativos. Ele participou de diversos esforços pelos direitos civis, incluindo oficinas de não violência, protestos pela integração e organização de escolas de liberdade em Greenwood, Mississippi. No verão de 64, ele também investigou os assassinatos de Training, Goodman e Schwanner, 3 ativistas que foram sequestrados e assassinados em junho de 64 na Filadélfia, Mississippi, o que acabou contribuindo para a criação da Lei dos Direitos Civis, que pôs fim aos sistemas estaduais de segregação racial nos Estados Unidos. Em 1966, ele deixou o Comitê Conjunto de Não Violência dos Estudantes após a expulsão de todos os membros brancos e mudou-se para o Fundo Educacional da Conferência Sul,
Apresentou um projeto em 67 para organizar trabalhos brancos no Mississippi, mas teve a reentrada negada pelo Comitê de Não Violência. Ele prosseguiu com seu projeto, mudando-se com sua esposa, Dorothy Zellner, para a costa do Golfo, onde estabeleceu os Trabalhadores Organizadores de Raízes de Grama. O casal também fundou o Centro de Pesquisa e Educação do Sul Profundo, focando em organizar trabalhadores de celulose para advogar por salários mais altos. Uma greve iniciada em setembro de 71 foi bem sucedida após 3 meses. Durante o movimento pelos direitos civis, Zellner foi detido mais de 18 vezes, tendo uma fonte que cita um total de 25 prisões. Nos anos 70, ele lecionou no Instituto Nacional de Minorias na China. Entre 91 e 93, ele batalhou para obter um PhD em História na Universidade de Tulane, escrevendo uma dissertação sobre o movimento pelos direitos civis. Nesse período, foi contratado para lecionar sobre o movimento dos direitos civis na Universidade de Long Island. Em 2008, Zellner divulgou suas memórias no livro O Lado Errado de Mulder Creek, um sulista branco no movimento da liberdade. Depois de se mudar para Wilson, Carolina do Norte, ele foi detido em 2013 durante um protesto contra uma lei de identificação de eleitores do estado. Mais tarde, Zellner descreveu seu envolvimento com o Comitê Conjunto de Não Violência dos Estudantes como a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Bob Zellner deixou uma marca notável no movimento dos direitos civis. Embora tenha enfrentado muitas prisões e desafios, sua trajetória de coragem e dedicação à causa é um exemplo inspirador de como um indivíduo pode fazer a diferença e lutar por justiça e igualdade. Sua história nos lembra que a luta pelos direitos civis foi uma jornada coletiva, unindo pessoas de diferentes origens e crenças em prol de um mundo mais justo. A determinação de Zellner em promover mudanças sociais é um testemunho da resiliência humana e do poder de transformar normas sociais injustas. Hoje, aos 84 anos, Bob Zellner vive novamente no Alabama e continua ativo na luta pelos direitos civis. É isso, pessoal. Comenta aí embaixo o que você achou desse filme e deixe sugestões de outros filmes baseados em fatos reais. Até logo!